Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero aproveitar que você está... Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo... Evangelho de João, capítulo de número 11. Hoje, creio que o Senhor tem uma palavra para a nossa vida. Uma palavra que, como disse o louvor, não diz respeito a nós e o que nós podemos fazer, mas diz respeito a quem Ele é, diz respeito a quem nós somos diante dEle. Também sobre o avivamento que Beatriz comentou, eu acho que é importante esse assunto para a nossa vida. E eu quero então ler João capítulo 11, verso 1 até o 10. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 até o 10. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Amém? A igreja pode assentar. E eu quero dar um tema à mensagem esta noite, que é: viva sob a luz de Jesus. Viva sobre a luz de Jesus, ou debaixo dela. E o texto que nós lemos é um texto conhecido, fala de Lázaro. Mais à frente nós vamos descobrir, quem nunca leu, que Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias que ele estava morto, né? Muitos ensinamentos podem ser tirados de toda essa história, e eu particularmente acredito que esse milagre em especial não foi tão detalhado assim, somente para que a gente soubesse que Jesus é poderoso para curar enfermidades, que Jesus é poderoso para ressuscitar mortos, para que nós saibamos que Jesus não está limitado ao tempo como nós estamos. Eu creio, amados, que são muitos detalhes, são muitos versículos, e eu acredito que Jesus tem coisas especiais para nos ensinar aqui, além destas outras coisas também. Eu estava lendo esse texto já faz 1 mês, mais ou menos, e algo me assim chamou muito a atenção, como nunca tinha feito, e é sobre essa questão que eu quero falar com vocês. Do que nós lemos, nós vamos saber então que Lázaro estava à beira de morte, e uma leitura muito superficial desse texto vai nos fazer pensar que Jesus
ele não se importou muito com Lázaro, né? As irmãs de Lázaro, desesperado, mandaram alguém chamar Jesus. Vem depressa, porque aquele que tu amas está à beira da morte. E Jesus ainda ficou parado lá 2 dias, tipo, vou terminar o que eu estou fazendo aqui, depois eu vejo, né? Mais ou menos assim. Então, se nós lermos rapidamente, superficialmente, talvez nós possamos achar que Jesus não se importou muito com Lázaro. Em segundo lugar, também nós podemos pensar que Jesus não se importou muito com os discípulos. Capítulo 10 aqui nos mostra que os judeus queriam apedrejar Jesus e queriam prender Jesus. E aí Jesus vem para os discípulos, de repente fala, vamos voltar para a Judéia. Vamos voltar para o lugar onde eles querem o nosso mal, onde eles querem nos matar e nos prender. Então, eu acredito que uma leitura superficial disso pode nos fazer ter um entendimento errado. Mas não é sobre isso que eu venho falar com vocês. Eu quero começar falando como uma questão que eu acredito que todos nós já passamos. Amados, às vezes não parece que Deus gosta de complicar as coisas, né? Parece que é tão simples dele resolver as coisas, parece que é tão fácil ele resolver as coisas, e às vezes parece que ele gosta de complicar as coisas. Estava meditando preparando a mensagem, eu me lembrei quando o João Antônio era muito novo, 1 mês e pouquinho de vida, estava muito gripado, estava com refluxo, tomando remédio, a garganta toda trancada, e ele chorava demais todas as noites, né? Nós orávamos, enfim, acreditávamos que Deus podia intervir, mas chegou um dia que eu peguei ele assim, já sem fôlego nos meus braços, todo molinho já assim, né, afogado, e nós saímos às pressas para o hospital, e no dia seguinte, quando o médico avaliou, disse, interna rapidamente. Então, era um caso assim que merecia cuidados especiais com ele. E eu me lembro que nós passamos a noite no outro dia com ele no hospital, e ele começou a chorar de novo. E eu me lembro que eu comecei a orar pedindo que Deus o curasse. E eu me lembro de uma hora eu estar de joelhos, assim, com o rosto no chão do hospital, e dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso e que o Senhor cura. Por que o Senhor não faz nada? Ele é uma criança, ele está sofrendo. Eu creio, eu tenho fé. Por que o Senhor não faz nada? E se nós formos levantar pela vida de cada um de nós aqui, todos nós certamente teremos um momento ou outro onde parece que Deus demorou para agir, ou que Deus não quis agir. Mas isso não é exclusividade nossa. Na história de Israel também foi assim. Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18, diz quando Deus estava retirando Israel do Egito, da escravidão. A palavra de Deus deixa muito claro que o Senhor não escolheu o caminho dos filisteus, o caminho mais curto, mas escolheu o caminho do deserto que ia para o Mar Vermelho, o caminho mais longo. E a justificativa do Senhor, como eu acredito que a maioria de nós sabe, é para que o povo, vendo a guerra, vendo a luta, a dificuldade, não quisesse retornar ao Egito. E se nós pegarmos essa questão, ou essa justificativa, e trazer para a nossa vida, talvez a gente possa começar a pensar e a refletir e a entender um pouquinho, porque às vezes o Senhor toma caminhos na nossa vida dos quais nós não gostaríamos. Seria muito mais fácil todas as vezes em que nós nos ajoelhamos diante do Senhor pedindo algo, se nós pudéssemos ouvir do Senhor, vai, filho, e seja feito conforme a tua fé. Seria muito mais fácil dessa maneira, sempre, não seria? Mas a questão é que o Senhor tem os seus motivos. E Ele não age, amados, dessa única maneira, não é só para mostrar para você quem é que manda. Essa é uma das coisas que nós precisamos tirar do nosso coração. O Senhor é soberano, sim.
mas o Senhor não é tirano, o Senhor é Pai. O Senhor nos ama e o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida. Então o Senhor não dificulta, digamos assim, às vezes as coisas para que Ele mostre para você quem é que manda. Nem tampouco, amados, as coisas acontecem de forma demorada ou diferente, porque é simplesmente uma questão de fé, como se nós não atingíssemos ainda a nota 7 para passar no exame. Então o Senhor fica lá esperando a gente estudar mais, se dedicar mais, se esforçar mais, até passar no teste e Ele então liberar o milagre. Podem acontecer situações assim? Podem. Mas eu quero dizer para você hoje, que nós precisamos tirar essa visão de um Deus bravo, de um Deus tirano, de um Deus que gosta de ser agradado, para que Ele possa fazer o que a gente quer. Essa era, sem dúvida nenhuma, a maneira como as pessoas se relacionavam com as falsas divindades, os falsos deuses na antiguidade. Vamos oferecer um holocausto, um sacrifício para agradar a Deus, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Era dessa maneira que as pessoas se relacionavam com os seus deuses na antiguidade. Mas esse não é o nosso Deus. Um caso semelhante a isso nós podemos encontrar lá no livro de 1 Samuel, eu não me recordo agora o capítulo, aonde o rei Saul, vendo que o povo estava apreensivo em relação à guerra, aonde o seu ânimo já estava se abatendo, e o profeta Samuel não chegava para fazer o sacrifício ao Senhor, Saul toma e ele mesmo faz o sacrifício, como que dizendo, agrada logo esse Deus aí para que Ele dê a vitória para a gente. E eu quero que a gente pense sobre isso, porque muitas vezes é essa a maneira que nós lidamos com Deus. Por nós termos uma imagem errada do Senhor, nós agimos dessa maneira com as nossas orações, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa presença no culto. Vamos dar logo a Deus o que Ele quer, para que Ele se alegre e abençoe a nossa vida. E eu quero dizer para você que isso não é se relacionar com Deus. E esse Deus, essa imagem desse Deus, ela não é do nosso Deus, mas é um Deus que foi criado pelos homens. Voltando aqui, que eu já fugi um pouco do assunto. Então, amados, o Senhor Jesus agiu diferente, Deus age diferente, e o Senhor sempre tem uma justificativa para isso. E eu espero que você entenda e que você compreenda o coração do Senhor nessa noite, e que você se alegre com as lutas, com as dificuldades, com as vezes que as coisas não dão muito certo, porque Deus te ama, e é por isso que às vezes Ele faz a gente ir por outros caminhos. Quando Israel estava sendo tirado do Egito, Deus precisava conduzi-los até Canaã e colocar eles diante de lutas, de situações, de batalhas, muito além daquilo que eles poderiam suportar, além daquilo que eles já haviam enfrentado até então. Então, se o Senhor vai rapidamente lá pelo caminho dos filisteus, chega lá em Canaã, o povo se depara com a luta, o povo se desespera e volta. Prova disso é que 2 anos após eles terem saído, após eles terem já visto muitos sinais e maravilhas, quando eles chegaram em Números 13, aonde Moisés envia 12 homens para espiar, 10 deles se apavoram e querem voltar para o Egito. Então imagina se eles já estivessem lá, né? Então o Senhor, amados, tem uma obra de amor na nossa vida. E Ele leva-nos por caminhos assim, para que a gente cresça e aprenda. Israel precisava ser liberto de uma mentalidade escrava, de uma mentalidade aprisionada, de uma mentalidade subjugada, para que ele pudesse então receber aquilo que Deus tinha para eles. O que você quer dizer com isso, Marcelo? O que eu quero dizer para você é que se chegasse qualquer um de nós
lá no Egito e dissesse: vamos montar um grupinho aqui e vamos fugir do Egito, na primeira levantada de chicote dos senhores do Egito, nós já desistiríamos, ou até mesmo quem deu a ideia pagaria com a vida. Uma mentalidade escrava, ela não permite que a gente saia da onde nós estamos, da nossa zona de conforto. Ela não permite que a gente pense de outras maneiras para que nós possamos, de uma forma livre, viver o que o Senhor tem para nós. Então o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito, e o caminho para que isso acontecesse era por meio do caminho mais longo, era por meio das dificuldades, é para que Israel aprendesse que o Senhor que estava conduzindo eles é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que está acima de todos os senhores, é o que está acima de todas as forças, que nada nesse mundo, nenhum Deus falso, ninguém pode contra o nosso Deus. E somente quando nós temos essa certeza no nosso coração, é que nós temos coragem, é que nós temos força de caminhar em direção àquilo que Deus tem para nós. Então, no deserto, para conduzir o povo, para que ninguém se dispersasse, o Senhor tinha uma coluna de fogo e uma nuvem, que tinha como objetivo, sim, proteger do frio e do calor, mas muito mais do que isso, garantir que todos chegariam no lugar certo, garantir que todos estariam sempre juntos no mesmo propósito. Então, amados, Deus usou de meios para conduzir o seu povo, e esse meio era um caminho, e Ele tem um caminho para cada um de nós. E se nós pararmos para pensar, nós também precisamos sermos libertos de uma mentalidade escrava, uma mentalidade que formou o nosso caráter, formou a nossa fé, formou o nosso coração, mediante as experiências que ao longo da vida nós fomos acrescentando aqui, nós fomos guardando. E muitas das coisas que nós fazemos hoje são puramente em função do que nós vivemos no passado. Então, se eu sou tímido, é porque no passado eu tive uma experiência ruim. Se eu sou calado, é porque no passado, provavelmente, eu tive uma experiência ruim. Se eu tenho alguns problemas de saúde, é porque no passado eu tive problemas ruins. Então, o Senhor precisa mudar as nossas crenças, as nossas bases, para que a gente possa também chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Deus tinha um caminho para Israel e Deus tem um caminho para nós. E aí você vai perguntar para mim: Marcelo, mas o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? E eu quero dizer para você aqui, que quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que Jesus e os discípulos não estavam na mesma vibe, né, como diz por aí, não estavam na mesma sintonia. Jesus queria voltar para a Judéia, os discípulos queriam ficar onde eles estavam. Havia um conflito de prioridades, vamos assim dizer. A prioridade de Jesus, a missão. A prioridade dos discípulos, ficar vivo. E aí eu pergunto para vocês, qual era a prioridade do povo de Israel lá no Egito? Ficar vivo. Trabalhar o melhor que pudesse, para ter onde morar, para ter o que comer, para não morrer. E eu pergunto para vocês hoje, irmãos, qual é a maior prioridade da vida da maioria das pessoas? Trabalhar o máximo que pode, da melhor maneira possível, para ter onde morar, para ter o que comer, o que beber, para permanecer vivo. E qual que é o problema disso, Marcelo? O problema disso é que nós, assim como aqueles discípulos,
não estamos em sintonia com o nosso Senhor. O que o nosso Senhor nos diz? Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, sejam conhecidas diante de Deus. A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, o seu pensamento no Senhor. Mateus capítulo 6 diz que nós não temos que andar preocupados com o que há vez de comer, de beber, de vestir, porque o nosso Pai sabe que nós precisamos destas coisas. E que nós, diferente daqueles que não têm Jesus, daqueles que não são filhos desse Pai, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque estas coisas, o seu Pai vai providenciar na sua vida. Só que a nossa mentalidade ainda está lá no Egito. Trabalhar para ter dinheiro, para morar, para comer, para beber, para vestir. Não fazer nada para ficar vivo. Não fazer nada de diferente para não chamar a atenção e ficar vivo. E qual que é o problema de nós continuarmos frequentando a nossa igreja aqui no domingo, bem tranquilo, ouvindo a palavra, cantando os louvores, glorificando a Deus, e continuar levando a nossa vidinha com essa mentalidade? A palavra de Deus diz em Mateus 12 que um reino dividido contra si mesmo não prospera. Mas nesse caso, amados, o que não prospera não vai ser o reino de Deus e nem Jesus, mas vai ser nós. Se nós não estivermos em sintonia com o Senhor, quem não vai prosperar, e eu não estou dizendo dinheiro, pelo amor de Deus, estou dizendo de sua fé, de sua vida, de seu relacionamento com Deus, somos nós. Se nós não deixarmos o Senhor mudar a nossa mentalidade, se nós não deixarmos o Senhor ser o Senhor de fato da nossa vida, nós vamos continuar com aquela mentalidade igual os irmãos que moravam no Egito tinham. Mas esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Então eu acho que esse texto ele não fala só para você saber que Jesus tem poder, mas muito mais do que isso. Esse texto que nós lemos nos fala de um caminho pelo qual nós devemos andar, um caminho pelo qual nós devemos traçar os nossos passos, o nosso futuro, a nossa vida. No verso de número 15, na Nova Almeida Atualizada, diz assim, Jesus falando para os discípulos: por causa de vocês, eu me alegro de que eu não estivesse lá onde estava Lázaro, para que vocês possam crer. Isso é mais uma prova que Jesus não queria mostrar para eles só que ele podia curar. E se Jesus estivesse lá, Jesus teria curado e ninguém teria aprendido nada. E nós hoje não estaríamos aqui debatendo sobre esse assunto. Então a nossa mensagem hoje não é sobre o poder que Jesus tem, mas eu quero que você creia nesse poder porque Ele tem. Mas eu quero te dizer que Jesus se importa com todos, que Jesus é poderoso e não está limitado às circunstâncias e ao tempo como nós, mas principalmente que o Senhor tem um caminho para que nós possamos andar. E nesse caminho, se nós andarmos, nós vamos acertar, e se nós não andarmos, nós vamos errar. Marcelo, como é que você chegou nesse pensamento? Verso de número 7 até o número 10 do que nós lemos. Depois de passados 2 dias, Jesus chega aos discípulos e diz: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos rapidamente dizem: mestre, há poucos os judeus tentaram te apedrejar e assim mesmo você vai voltar para lá? Então Jesus dá uma resposta que aparentemente não tem nada a ver com a pergunta. O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz.
E é esse o texto que me chamou a atenção. Porque eu disse, Senhor, o que tem a ver isso com o que Jesus está falando? E o que tem a ver isso com a minha vida? E eu quero mostrar para você, amados, que Jesus, ele, como vocês já devem perceber pelo texto, Jesus sabia do que ia acontecer. Mas se nós lermos rapidinho o texto, talvez a gente julgue os discípulos de estarem agindo por medo e Jesus de estar agindo de forma irresponsável. O cara, né, o perigo está lá, ele quer ir para lá, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso daqui. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui, amados, é que ele já sabia. Ele tinha uma direção. Os discípulos não. E muitas vezes nós não temos uma direção na nossa vida. E é esse o motivo pelo qual nós não andamos pelo caminho que o Senhor tem para nós. E por isso que é muito fácil eu e você ficarmos presos naquele pensamento do Egito. Porque se nós não tivermos uma direção, nós teremos medo de colocar a nossa vida em risco. Nós teremos medo de nos colocar à prova, vamos assim dizer. O que estava acontecendo aqui era isso. Jesus tinha uma direção. Vamos para a Judéia. Os discípulos não. E eu quero começar falando sobre isso, dizendo para você que Jesus é o exemplo que nós precisamos seguir. Se Ele é o mestre e nós somos os discípulos, então nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor. A palavra de Deus diz que nas suas pisaduras nós somos sarados. Se nós colocarmos o nosso pé no lugar do pé dele, se nós caminharmos no caminho que ele caminhou. A palavra de Deus diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E não está falando sobre a maneira de caminhar e nem a roupa que vestiu, mas as mesmas atitudes, o mesmo caminho. Jesus é o exemplo. Amados, Jesus tem um poder sobre todas as coisas. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Foi por meio dEle que as coisas foram criadas. Jesus tem o poder, amados, de sustentar todas as coisas pelo poder de sua palavra. O universo, todas as coisas criadas subsistem por causa dEle. Ele tem o poder sobre tudo, mas Ele escolheu se fazer homem, indefeso, dependente, para mostrar para mim e para você um caminho. Imagine o Criador de todas as coisas dependendo ali da Maria, amamentá-lo, para ele sobreviver. Imagine o Criador de todas as coisas tendo que depender de orar e pedir uma direção para Deus, como você tem que fazer. Jesus não precisava de nada disso. Mas a palavra nos diz em João 5 que o Filho não faz, ou melhor, só faz o que vê o Pai fazer. João 7, o Senhor diz que o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. João 12 diz, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é que me ordenou o que eu deveria dizer. Jesus e o Pai são um, mas Ele se fez de tal maneira a ser totalmente dependente, como eu e você somos hoje. E a pergunta é, por quê, se ele não precisava? E a resposta é que o Senhor estava nos ensinando um caminho a ser seguido. João 14,6 diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E você tem a certeza que isso não significa, se você não fizer aquela oração do arrependimento, dizendo que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. O caminho, a verdade e a vida não se resumem àquela oração.
mas a maneira como você vive aqui. Jesus estava nos ensinando um caminho, e foi nesse caminho que a igreja nasceu, irmãos. A palavra nos diz em Lucas 24, Jesus instruindo os discípulos a maneira como eles tinham que viver logo após a sua partida. Ele disse: mas vocês fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. João 14 diz: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Atos 18 diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. João 16:13 diz: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Jesus ensinou um caminho e ele construiu a sua igreja sobre esse caminho. E eu quero dizer para você que a igreja primitiva entendeu esse recado. Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé estavam orando no templo quando o Espírito Santo disse: separem eles dois para uma obra que eu tenho para eles. Eles estavam orando até aquele ponto. Atos 16, Paulo e os seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de ir pregar o Evangelho na Ásia. Romanos capítulo 1, Paulo diz: muitas vezes eu quis ir até você, mas eu fui impedido. E a pergunta é: Deus não gostava dessas pessoas? Gostava e gosta. Mas Deus tinha outros caminhos, Deus tinha outras prioridades. Então esse, amados, é o segredo. Seguir o plano de Deus e não o nosso. Se Paulo estivesse insistido em ir à Ásia ou até em Roma, por mais que fosse uma coisa boa que ele estivesse fazendo, ele estaria sendo rebelde ao plano e à vontade de Deus, e as coisas certamente não aconteceriam. Tenho 2 testemunhos interessantes nessa área, não são comigo, não, um é comigo. Mas nós vimos aqui, há um tempo atrás, o testemunho do irmão que foi impedido pelo Senhor de dar uma esmola na rua para alguém. E o que o Senhor falou para aquele irmão? Se você fizer isso, você vai atrapalhar a obra que eu estou fazendo na vida dele. A atitude do irmão era muito boa, mas a atitude dele, sem o direcionamento de Deus, poderia colocar ele numa situação de rebeldia. Há um tempo atrás, eu estava enfrentando uma situação muito difícil no meu trabalho, e eu tinha decidido mudar de trabalho. Entrei na internet, consultei as milhares de vagas da minha área, salários maiores, salários menores, salários muito maiores, para trabalhar daqui, trabalhar no Nordeste, trabalhar onde se quisesse tem. E eu me lembro que eu fiz uma oração assim: Senhor, eu só queria que o Senhor me dissesse: pode ir que eu vou abençoar. É só isso, Senhor, que eu preciso. E no meu coração, o Senhor disse: se você for, uma série de coisas que estão por terminar, vão ter que começar tudo de novo. E eu fiquei. E aqui eu estou com vocês. Né? Agora, e se a gente sai agindo pensando somente em nós? E eu peço, amados, quantas vezes você agiu e você ainda age por si só, tomando decisões importantes acerca da sua vida e que envolve talvez sua família e outras coisas, sem ter uma direção de Deus. Se nós fôssemos deixar por aqueles discípulos naquele dia,
certamente Lázaro não teria sido ressuscitado, certamente nós não estaríamos hoje falando sobre isso, certamente nós não aprenderíamos um monte de coisa, certamente aqueles homens não teriam sido transformados também pelo Senhor, ou levaria muito mais tempo para que aquilo acontecesse. E aí eu quero que você reflita nessa noite, o quanto a mentalidade lá do Egito está sendo o verdadeiro Senhor sobre a sua vida. O quanto você tem se deixado levar pelo medo do que você vai enfrentar ou do que pode vir a faltar, e isso está deixando o Senhor de fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Sabe, irmãos, muitas coisas que nós fazemos, muitas coisas que nós negamos, muitas coisas que nós reagimos, são em função dos traumas que nós tivemos no passado. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que isso impeça que Deus faça a obra dele na nossa vida. Então, se você tem algo que te prende, que te bloqueia, que te remete lá no passado e que te faz ficar preso, fala com Deus sobre isso. Pergunta para o Senhor por quê. Pergunta para o Senhor o que Ele queria ter te dito naquele dia. Busca de Deus uma palavra, uma restauração, um avivamento, como foi dito hoje, um renovo. Porque muitas vezes nós não percebemos, mas o Senhor não pode fazer muitas coisas na nossa vida. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim: eu queria falar com vocês de coisas espirituais, mas eu não pude. Porque vocês ainda são carnais. Ou seja, tinha coisas de Deus para a vida deles que eles não podiam receber. Jesus disse: eu queria ter dito outras coisas, ou eu tenho outras coisas para falar para vocês, mas agora vocês não podem. Nós precisamos pensar sobre o que Deus tem para a nossa vida. Muito mais do que saúde, do que dinheiro, do que trabalho, do que um bom casamento, do que filhos comportados. Amados, o Senhor tem coisas grandes para nós. E quando eu digo grandes, não é coisas que vão te dar fama, destaque, o reconhecimento, mas que são coisas importantes para Ele. Uma vez alguém comentou comigo dizendo assim que ele não achava errado as pessoas trocar de igreja. Porque ele falou assim: em qualquer lugar que você adora a Deus, você adora a Deus. E eu falei: é verdade. Se você olhar da perspectiva da terra para o céu, olhando de baixo para cima, qualquer lugar é lugar, amados. E lá na minha casa eu adoro a Deus. Lá na minha casa eu toco o violão muito melhor do que aqui, porque lá eu não fico nervoso. Lá eu consigo cantar e chorar às vezes. Por quê? Porque nada me prende, então nada me impede de adorar a Deus em qualquer lugar. Eu choro ouvindo o rádio do carro, indo para o trabalho, cantando, glorificando a Deus. Por quê? Porque nada me impede de adorar. Então, se nós olharmos de baixo para cima, não existe lugar para você adorar. Qualquer lugar é lugar. Mas quando você olha de cima para baixo, talvez importe sim o lugar que você esteja. Porque talvez faça diferença para Deus aonde você esteja. E talvez Deus colocou você num determinado lugar ou numa determinada circunstância, porque Ele precisa, porque Ele quer, porque Ele deseja algo de você. Então nós precisamos começar a pensar, é a minha opinião, um pouco a respeito do que Deus pensa sobre nós, um pouco a respeito do que Deus tem para a nossa vida como parte da obra do seu reino. Porque o preço que Ele pagou por mim e por você foi muito alto. Para que nós agora possamos simplesmente desfrutar do comer, do beber e do vestir.
Eu acredito que não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Mas eu quero dizer para você hoje que a mentalidade, amado, do Egito, ela vem sobre nós quando nós não temos uma direção. Então o medo surge no nosso coração, o medo nos bloqueia, porque o medo nos faz pensar que nós andamos sozinhos e nós pegamos a responsabilidade daquilo e jogamos sobre a nossa capacidade, sobre a nossa habilidade, sobre o nosso eu. Por exemplo, quantos aqui, ao longo de todos esses anos, já não ouviram o pastor Odair dizendo, não, tem que começar a pregar, tem que começar a dar estudo, tem que começar a se envolver. E qual que era a resposta que 99,9999% das pessoas davam? Não, pastor, não estou pronto. O que é isso, amados? É trazer a responsabilidade para si, é deixar de crer que há um Deus que vai te conduzir, é deixar de crer que quem faz a obra é o Senhor e não somos nós. Há inúmeros testemunhos de pregadores que chegaram lá, travaram e falaram uma frase, Deus moveu a igreja inteira. E às vezes vem alguém aqui, tudo preparado, tudo não sei o quê, e não acontece nada. Por quê? Porque não é a direção de Deus. Então nós precisamos olhar para isso, para que nós não sejamos como aquele homem que enterrou o talento. Aquele homem que enterrou o talento era o quê? O medo de ser reprovado fez com que ele se protegesse. Essa atitude fez com que ele fosse reprovado. E se você muitas vezes se esconde para se proteger, eu quero te dizer que isso não vai impedir você de ser reprovado. Mas muitas vezes vai ser essa a causa do Senhor reprovar a nossa vida, a nossa atitude. Porque se Ele confiou algo nas nossas mãos, aquela parábola diz, conforme a capacidade de cada um. O Senhor não vai expor ninguém. O Senhor não vai colocar sobre nós nada além da nossa capacidade, nem tentação acima da nossa capacidade Ele não permite. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor que nós chamamos de Pai. Essa semana nós fizemos uma célula lá em casa. E foi diferente. Sempre o João e a Sara preparavam um texto cada um e eles compartilhavam o que eles entenderam e a gente aproveitava ali para poder corrigir, ensinar, incentivar, enfim. E eu senti no coração da gente fazer diferente, da gente ler a palavra e cada um, e como a gente faz na quarta aqui quase, vai discutindo, vai falando, dando opinião. E eu não sabia, não tinha preparado nada, falei, vamos pegar o Salmo 23, que todo mundo sabe, é facinho, né? E o Senhor falou algo assim no meu coração, eu nunca tinha prestado atenção dessa maneira, achei muito bacana. O Salmo 23 é um salmo de quem está descansado, de quem está livre de preocupação. Não porque é bom, mas porque sabe quem é o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, me conduz às águas tranquilas, às veredas da justiça, por amor do seu nome, não por causa de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E quando eu fui dar um exemplo para poder explicar para Sara, eu falei assim, Sara, imagina você indo para um lugar que você tem medo, né? E daí você está de mão dada com o pai. Daí ela falou assim, daí eu não ia ficar com medo. Né? E agora eu digo para você, irmão, imagina você andando pelo vale da sombra da morte, mas de mão dada com o pai. Esse salmo é um salmo de descanso e nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe do que nós temos necessidade. Só que nós não confiamos nele.
Qual foi a diferença entre Josué, Calebe e os demais espias? Josué e Calebe, amados, eles estavam descansados em Deus. Enquanto todo mundo estava apavorado, dizendo, os caras são grandes, os caras são fortes, os caras são preparados, nós vamos morrer. Josué e Calebe disseram, mas o amparo deles foi retirado. Se o Senhor é conosco, eles não vão resistir a nós. Nós precisamos crescer no Senhor ao ponto de descansar. Então, um lado do problema aqui apresentado pelo texto é o lado do medo, que te faz enterrar o talento. O outro lado é o lado da rebeldia, que te faz agir por conta própria, que te faz agir de maneira irresponsável, sem a ajuda de Deus. A outra coisa que nós precisamos aprender aqui é, não adiantava aqueles discípulos voltar para a Judéia sem Jesus. Não adiantava aqueles discípulos seguir adiante sem Jesus. Porque se o Senhor não for conosco, nós não somos nada. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, que sem Jesus nós não podemos fazer nada, porque um galho que não está firmado numa árvore, ele morre, ele não produz fruto. E o Senhor falou que Ele é a videira, que nós somos as varas, e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Lá em Números 14, quando houve a discussão sobre voltar para o Egito, não voltar para o Egito, quando o povo se deu conta da burrada que fizeram, a palavra de Deus diz que eles foram por conta própria e subiram de novo e foram mortos. Nós não podemos agir sem Jesus. Então eu quero que você imagine, amados, uma estrada, um caminho. De um lado estão aqueles que por causa do medo estão enterrando o talento, a responsabilidade que receberam de Deus. Do outro estão aqueles que estão agindo por conta própria. E qual que é o problema, amados, de agir por conta própria? Se você não estiver no caminho, se você estiver de um lado ou de outro, ao invés de pregar a fé, ao invés de glorificar a Deus, você aumenta ou fortalece a incredulidade nesse mundo. Como assim? Senão eu me perco. Peraí. Se você não fizer nada, ninguém conhece a Deus. E se você fizer coisas onde Deus não está, você fortalece a mentira de que Deus não existe. Eu me lembro de um irmão que um dia, diante de um problema, ele falou assim, eu vou entrar ali, eu vou orar e vai resolver. Ele entrou, ele orou, não aconteceu nada. Quando ele saiu, as pessoas zombaram dele. Ou seja, a mensagem que ele pregou foi que não funciona. Foi essa a mensagem que me impactou o dia que eu li esse texto. Porque talvez eu estou sendo um agente de incredulidade nesse mundo, ao invés de um agente de Deus. Porque se eu me escondo atrás do meu medo, ninguém sabe que Deus existe, de que Deus é poderoso, de que Deus ama as pessoas e de que Deus quer salvar. Porque a minha tarefa, amados, não é decorar a Bíblia para fazer as pessoas saber que eu sei, ou fazer as pessoas decorar também. A minha tarefa como cristão é testemunhar de Jesus Cristo, da ressurreição dele. E como eu faço isso? Mostrando que ele está vivo e que ele age em mim e através de mim. Mas se eu me escondo do outro lado, o lado da irresponsabilidade, eu fortaleço a mentira de que Deus não existe e de que as igrejas só servem para ganhar dinheiro e que as igrejas só são para enganar as pessoas. Amados, muito dessas mentiras são culpas nossas.
porque nós temos agido ou desse lado ou desse lado. Mas Jesus tem um caminho para a nossa vida. O Senhor tem um caminho por onde nós temos que andar. O Senhor disse que Ele é a luz do mundo quando fala conosco, mas quando Ele olha para o mundo, Ele diz: vocês são a luz do mundo. E Ele não diz: vocês serão um dia se vocês se dedicarem. Vocês serão a luz, não, vocês são a luz desse mundo. Quer você se esconda, quer você seja irresponsável, quer você ande na presença, no caminho do Senhor, você é luz nesse mundo, porque o teu exemplo fortalece a fé das pessoas à sua volta. O Senhor diz assim: então resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Esse foi o primeiro texto que eu meditei na minha vida lá em 2008, 2007. Até hoje eu me lembro que eu escrevi: o crente precisa fazer a diferença. Se a minha vida, se as minhas obras, se a minha atitude não glorifica a Deus diante de quem está comigo, eu tenho sido uma luz que tem fortalecido a incredulidade. Eu tenho sido uma luz que tem julgado contra o time de Jesus. O Senhor Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Atrapalha. E nós precisamos, amados, olhar para esse texto e saber que Deus tem uma direção para a nossa vida. Mas é difícil falar de Jesus para as pessoas, né? Vocês concordam comigo? É difícil você contar o que você aprende, o que você sabe, o que você viu, e as pessoas acreditarem em você. Mas Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 18, mostra que Jesus se preocupou com todos os detalhes. E assim como Moisés, quando chegou no Egito, tinha sinais para mostrar aquelas pessoas que Deus era com ele. Assim como o Senhor Jesus veio no seu tempo com muitos sinais e maravilhas, e ele disse: se vocês não verem os sinais e as maravilhas, vocês não crerão. Assim também o Senhor equipou a sua igreja, para que a sua mensagem tenha poder e autoridade para romper as barreiras do pecado, da incredulidade e de tudo o que se levanta contra a vontade de Deus. Marcos capítulo 5 diz que os sinais seguirão aos que creem. E não são sinais para mostrar ou para competir, para nós vermos quem é o discípulo maior, como os discípulos de Jesus fizeram. Também não são sinais para que nós possamos resolver todos os nossos problemas. O Senhor não vai dar a você a manifestação de cura para você ficar orando por você mesmo. O Senhor não vai dar a você a manifestação do dom de profecias para você ficar falando para você mesmo. O Senhor não vai te dar a palavra de conhecimento para você ficar falando consigo, com a sua esposa, com o seu esposo. A palavra de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus é para a obra de Deus, para aquilo que é importante para Deus, para alcançar quem Deus quer alcançar. Marcos 16, aqui no final, diz assim, verso 19: depois de ter falado a eles, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Verso 20: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Paulo se dirigiu aos Coríntios na sua primeira carta dizendo: a minha mensagem, a minha pregação não consistiu de palavras de persuasão.
não foi um convencimento, mas foi demonstração de poder do Espírito Santo. A mente escrava ou rebelde pode estar nos mantendo longe, amados, do que o Senhor tem para nós. Os sinais e as maravilhas são para os nossos dias, são para as nossas vidas, são para que nós possamos continuar a obra que o Senhor tem para nós. E eu quero dizer para você, por mais que você tenha que abrir mão de coisas na sua vida, você não terá falta de nada se você abrir por causa de Jesus. Um dia Pedro falou: Senhor, e o que será de nós que deixamos casas, esposas, por causa do teu nome? Jesus falou: vocês vão receber 100 vezes mais, tanto aqui como acolá. O Senhor não está prometendo riqueza para ninguém, mas eu quero te dizer que nada do que você abrir mão por causa de Jesus vai fazer falta na sua vida. Nem do seu orgulho, nem a sua reputação, nem do seu cuidado, nem da sua vergonha. Nada do que você abrir mão por causa do Senhor vai fazer falta. E o Senhor não vai te deixar, e o Senhor não vai te desamparar. E eu quero convidar você, amados, para orar comigo essa noite. Quem sabe você, assim como eu, em algumas situações, anda de maneira solitária, anda por conta própria. Quem sabe muitas vezes nós tomamos decisões importantes sem ter a direção do Senhor para a nossa vida. E nós temos a oportunidade hoje de entregar isso para o Senhor, de pedir perdão a Ele e de pedir para que Ele seja o guia da nossa vida, a luz do mundo. Quem anda de dia não tropeça porque vê a luz do mundo. E eu quero ver essa luz na minha vida. E se você quer ver essa luz na sua vida, e se você quer caminhar na luz de Cristo, eu quero que você se coloque de pé e que você abra o seu coração ao Senhor. Porque não há outro caminho que nós possamos caminhar a não ser o caminho que o Senhor tem traçado para nós. Quem sabe você vai se lembrar de situações, coisas na sua vida que você tem deixado de lado, ou que você tem prendido sem soltar. E eu quero que você confie hoje no Senhor, como aquela criança que segura no braço, na mão do Pai, e que não importa por onde vão, ela se sente segura e confiante porque o Pai está com ela. E eu quero que você abra o teu coração para o Senhor hoje. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos hoje pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós, sem ter o devido cuidado, Senhor, temos andado por caminhos que não são os teus caminhos. Caminhos que muitas vezes, Pai, têm uma aparência de ser até do Senhor, mas que muitas vezes nós caminhamos, Senhor, por conta própria. Por muitas vezes, Pai, em que nós, ao invés de glorificar o nome do Teu Filho, o Teu nome, nós, pensando em nós mesmos, temos glorificado a incredulidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa por todas as decisões, Senhor Deus, tomadas e que nos afastaram do propósito que Tu tens para a vida de cada um de nós. Nos perdoa muitas vezes, até como igreja, que nós não fomos o embaixador do Senhor, mas que agimos, Pai, pensando em nós mesmos. Pai, te pedimos graça, Pai, te pedimos perdão, Senhor. E eu quero interceder, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que estão nesse momento, Senhor Deus, se achegando até a Ti, Pai. Quem sabe, Pai, há algum tipo de mágoa, de ferida, há algum tipo de decepção, de medo,
que tem mantido eles, Pai, longe ou afastado, quem sabe mesmo à beira do caminho. Mas, Pai, Tu tens um caminho para cada um de nós. Tu tens, Pai, um propósito, uma obra. O Senhor tem planos, como um pai, Senhor Deus, deseja o melhor dos seus filhos. O Senhor deseja o melhor de cada um de nós. E eu oro hoje pedindo, Pai, que aquele que estava longe venha para perto, que aquele que estava à beira, Pai, venha para o caminho, que o Senhor, Pai, venha agir de maneira sobrenatural nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos ver a luz do mundo, para que nós possamos ser a luz desse mundo, que cada dia mais tem se mergulhado em trevas, que cada dia mais tem se entregue ao pecado. Pai, que nós sejamos o remanescente fiel, Senhor, na face da terra, que as pessoas vejam, Senhor, não só as nossas palavras, mas a Tua vida em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, quebra, Pai, as barreiras, os medos, os receios e as coisas que nos impedem de viver, Pai, o que Tu tens para nós. Pai, eu oro, quero abençoar a vida de cada irmão que aqui está, daqueles que estão em casa nos assistindo. Sê conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém?